Ibiporã, 70 anos. Uma história de luta e amor por esta terra. Ibiporã, terra de indígenas e de caboclos, de desbravadores e colonos, de brasileiros e imigrantes, homens e mulheres vindos de todos os lugares para aqui plantarem os seus sonhos e os seus projetos. Terra de homens corajosos e de mulheres de fibra. Ibiporã é terra bonita em tupi. Já na língua guarani significa habitante da terra. Uma terra que foi habitada primeiramente por índios caigangue, guaranis e kaiowás, às margens do rio Tibagi. Lá pelos idos de 1850, o Frei Timóteo implantou na margem esquerda do rio o aldeamento de São Pedro de Alcântara. Mas o aldeamento durou pouco tempo e essa terra continuava desabitada. Somente no final da década de 1920 chegaram os primeiros desbravadores. No início dos anos 30, essa ocupação se intensificou, com caboclos e colonos abrindo clareiras no meio da mata e se fixando em definitivo na Água das Abóboras, Água do Guarani e Engenho de Ferro. Os que chegaram se impressionaram com a exuberância das matas e viram nesta terra um solo extremamente fértil, uma terra para plantar e enriquecer com o café. Passaram a sonhar com uma vida melhor e trouxeram o restante da família. Os primeiros vieram em lombo de burro, de carroça ou de caminhão, mas, a partir de julho de 1936, todos começaram a chegar de trem, um transporte mais moderno, porque havia sido inaugurada a estação ferroviária de Ibiporã. Também em 1936, no dia 20 de julho, o engenheiro Alexandre Gutierrez Beltrão fundava oficialmente a cidade de Ibiporã, com as primeiras ruas abertas ao redor da estação. A pequena vila foi recebendo os primeiros comércios, estabelecimentos e igrejas. Tudo ainda era muito difícil. Os mantimentos eram transportados no trem ou em carroça. O grupo escolar Engenheiro Beltrão teve as suas primeiras salas construídas em 1940. Nossa terra foi distrito de Sertanópolis até 1947. Até que, naquele ano, no dia 8 de novembro, Ibiporã foi elevada à condição de município e passou a caminhar com as próprias pernas. O primeiro prefeito foi José Pires de Godoy, logo sucedido por Alberto Spiassi, que foi o primeiro eleito em 1947. Aos poucos, foram sendo implantados o posto de saúde, o serviço de água, a coletoria estadual e o matadouro municipal. Já é dessa época o famoso Cine Radar, construído em 1949. Em 1950, foi levantada a primeira caixa d'água da cidade, onde hoje fica o Cine Teatro Padre José Zanelli. Também é dessa época a segunda delegacia da cidade, construída para dar maior segurança aos moradores, já que a primeira cadeia era de madeira. Na gestão de Ronald Valder Sodré, foi construído em 1952 o Hospital Nossa Senhora do Carmo, onde hoje fica o Centro de Saúde em frente à Prefeitura. Era aquele tempo bom em que a Estrela do Norte era o time forte e a cidade ganhou em 1953 um estádio municipal, o Campo Estrela. Em 1954, Ibiporã passa a ser sede de comarca. Em 1956, a área de saúde teve um reforço com a construção do Hospital Cristo Rei na gestão de Mário de Menezes. Outra grande obra concluída em 1959 foi a nova Igreja Matriz, imponente e espaçosa, como queria o padre Leone Gervasoni. Em 1960, a população comemorou a chegada do asfalto na Avenida Paraná com a BR-369, passando por dentro da cidade. Antes, Ibiporã era só terra e a batalha pelo asfalto foi uma bandeira do prefeito Gervásio Fernandes. A gestão seguinte, de Ciro Ibirá de Barros, foi marcada pela construção de escolas, o barracão municipal, o Colégio Maria Imaculada e um novo prédio para a prefeitura, construído em 1966, onde hoje está o Museu Histórico.
Um episódio marcante para nossa cultura e que resultou na mudança definitiva de Henrique de Aragão para a cidade foi a doação de um barracão a ele pelo prefeito Círio Ibirá, em 1969. No local, Henrique implantou a Casa de Artes e Ofícios Paulo VI, uma referência nacional nas artes. Outro orgulho da cidade, o SAMAI, foi inaugurado em 1971 na gestão de Mauro Pierro. O prefeito seguinte, Antônio Ribeiretti, implantou a Biblioteca Pública Municipal, o prédio da Telepar, o Colégio Unidade Polo e a terceira rodoviária de Ibiporã. Em 1977, o prefeito Francisco Deliberador Chiquito decidiu criar a Festa Junina Municipal, que é realizada até hoje na Praça Pio XII. Sua gestão foi marcada por asfalto nos bairros e por muitas obras comunitárias, como Centro Social Urbano, creches e a construção do Ginásio de Esportes Munhecão. Seu sucessor, o prefeito Daniel Pelisson, adquiriu o prédio onde funcionava o Colégio Maria Imaculada para instalar ali a atual prefeitura. Entre 1984 e 1986, construiu nos terrenos ao lado os prédios do Fórum e da Câmara de Vereadores. Ex-ator de teatro e coroinha na infância com o padre José Zanelli, Pelisson assumiu o desafio de construir o Cine Teatro Municipal, inaugurado em 1988 com o nome de Zanelli. Em seu primeiro mandato como prefeito, José Maria Ferreira liderou obras como a construção do CCI, Centro de Convivência dos Idosos, o Conjunto Lourenço Bacarim, o Ginásio Guinã e buscou recursos federais para a construção do CAIC. Seu sucessor, o prefeito Dorival Martins, inaugurou em 1994 o CAIC e, nesta época, foram construídos os conjuntos Pedro Morelli e Pedro Esplendor. Em 1997, ano em que Ibiporã completou 50 anos, Antônio Nadir Bigatti inaugurou na entrada da cidade o monumento Marco do Cinquentenário, obra do artista plástico Henrique de Aragão. Outro marco na entrada da cidade foi erigido na gestão seguinte pelo prefeito Nado Ribeiretti em 2002. Mesma época da construção do Centro Poliesportivo Carecão, da Capela Mortuária e dos conjuntos Caluana e Azaleia. Alberto Bacarim assumiu em 2005 e inaugurou o Centro de Eventos Domingão. Nos anos seguintes, acelerou os trabalhos para a tubulação de captação de água do aquífero Guarani, a água mineral que hoje abastece Ibiporã. Em 2007, o Cine Teatro recebeu a sua primeira grande reforma. O prefeito seguinte, José Maria, cumpriu mais 2 mandatos, de 2009 a 2016, com um governo marcado pelo incentivo à industrialização e pela construção e reforma de escolas, de centros de educação infantil e de postos de saúde. Também são desse período o prédio do Complexo Cultural ao lado do Cine Teatro, a nova sede da Agência do Trabalhador, o condomínio empresarial de Ibiporã e a reforma e restauração da estação ferroviária que hoje é o Museu do Café de Ibiporã. O ano de 2017 chegou e com ele os novos desafios e esperanças de construirmos juntos uma Ibiporã ainda melhor para as nossas crianças, jovens e adultos. O atual prefeito João Coloniese e o vice Alberto Bacarim assumiram este ano e em pouco tempo de gestão já obtiveram importantes conquistas para a cidade. Uma delas é o asfaltamento da Avenida André Certi, uma reivindicação antiga dos moradores. Outra é a ligação da Vila Ribeiro e do Jardim Pinheiro com o Beltrão Parque e o Jardim Éden. Naquela região, a nossa cidade ganhará um lago e área de lazer. Em apenas 10 meses, a administração fez 300 mil metros quadrados de recape asfáltico nos bairros como o Jardim Santa Paula, Vila Esperança, Pedro Morelli, Vila Ribeiro e Lourenço Bacarim. Foram feitas também obras de galeria na Rua Porecatu e a revitalização do córrego Irara no Jardim San Rafael. Ibiporã tem hoje 53 mil habitantes. É a 23ª economia do estado do Paraná. Tem um elevado índice de desenvolvimento humano, IDH,
e é um polo que tem atraído grandes empresas devido à sua política industrial e localização estratégica no país. Uma terra que também atrai bons profissionais devido à sua qualidade de vida, o nível educacional e o seu intenso trabalho cultural. Venha nos visitar e celebrar conosco esses 70 anos de história.